Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Aí o colega aí me falou aí que estavam tendo dificuldade em acessar, tá? Eu deixei o link lá no WhatsApp da turma de vocês, tá? E antes da gente iniciar nossa aula, né, como de praxe, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, tá? E das unidades aí, como o caso de vocês e o Senai de Mineiras, tá? As regras aqui que os professores do presencial, o professor do EAD, tá? E alunos, né? Que a gente são recomendações, tá? Que a gente deve seguir para a gente ter uma aula, né? Mais proveitosa, né? Eu ia falar uma aula aproveitadora, né? Aí não, né? Uma aula mais eficiente, mais proveitosa, tá? Então, depois dessas dicas aqui do Senai Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu não sei se a Caroline avisou vocês, né? Ah, não, eu sei que avisou da plataforma ainda. Aí, como, se não me falha a memória, acho que ficou sábado, até o professor, acho que foi lá da unidade Jataí, eu não sei se é do de Mineiros, teve o mesmo problema. Ele, o do presencial, geralmente ele acessa aí também, tá? E aí ele não estava conseguindo acessar. Então, essa mudança aí de plataforma aí trouxe alguns transtornos. Então, ainda está aberta, tá o envio aí, ele dá o C, ao C8, ao C lá de instalações elétricas industriais, tá bom? Então, não se preocupe, quem não conseguiu enviar aí, né, na sexta-feira, no final da sexta-feira, se eu não me engano, parece que acho que de meia-noite da sexta-feira até na segunda-feira estava ocorrendo atualização, aí ficava fora do ar, tá? Então não se preocupe, vai ficar disponível, vai ficar aberto ainda para vocês que não, né, não conseguirem enviar. Então, e outra coisa, né? Eu tinha esquecido, né, do feriado aí de carnaval. E porque eu achei que só não ia ter aula na terça, né? Aí por isso que eu tinha deixado aqui no cronograma, no primeira versão, do dia 16, né? Mas aí não teve aula, acho que teve até um aluno que entrou e eu, como eu fico logado no celular, né? Aí eu juro que eu nem lembro de que turma que era e eu peguei e expliquei para ele, tá? Aí eu vi que estava errado aí. Então o primeiro dia é hoje, tá? Não foi no dia 16, tá? Então, essa primeira aula aqui, a gente vai falar da teoria de acionamentos, né? Ué, professor, mas acionamento a gente não viu. Não é basicamente o acionamento do motor elétrico, da máquina elétrica? Sim,
Esse é um tipo de acionamento, acionamento elétrico. Mas temos também o acionamento hidráulico e acionamento pneumático. E essa matéria aqui, ela é comum, né? Ela é mais comum para o engenheiro de automação, o técnico em automação, o tecnólogo também, né? Em automação. Mas é fundamental para vocês, futuros é, 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 eletrotécnico, né? Os engenheiros eletricistas, pessoal da elétrica aí na parte de potência, de instalações elétricas, é fundamental eles terem esse conhecimento, saber o que compõe essa parte de acionamento. E basicamente o acionamento elétrico a gente já viu que foi na UC anterior, que o básico, por isso que essa UC, inclusive, antigamente ela era vista antes de instalação industrial. Daí, né, o pessoal aqui do pedagógico viu que fazia mais sentido a gente, né, ministrar primeiro instalação industrial para depois ir para acionamento, porque conhecimento de instalação industrial é fundamental na parte de acionamentos automatizados aí, né? Inclusive, um acionamento automatizado pode ser um acionamento elétrico, tá? Mas a gente tem as outras opções, né? O hidráulico, o pneumático aí, né? Que no início aí, né? Não digo nem no início da indústria, né? Mas no início aí das civilizações, o pessoal usou bastante a hidráulica, a pneumática aí, né? Inclusive, elas sendo utilizadas de forma coordenada, né? Principalmente na primeira Revolução Industrial. Eu sou já a gripe atacou, pessoal. Vocês desculpem. Inclusive, na parte, a primeira evolução industrial aí, né, as máquinas, né, não eram de combustão interna, eram a vapor, né, utilizava caldeira. Basicamente, é uma termoelétrica, né? A termoelétrica, basicamente, você utiliza uma caldeira, né, pode ser uma caldeira flamotubular, né, pode ser uma caldeira a gás, né? Basicamente, o objetivo é aquecer a água e transformar essa água em vapor, né? Vapor em alta temperatura e alta pressão, tá? Para usufruir, né, do hidráulico, né, do poder aí da pneumática, né, com alta pressão, tá? O único jeito de você gerar antigamente, né, uma pneumática, ou seja, um ar, entre aspas, pressurizado, era aquecer a água e transformar ele em vapor, né? Mas, né, atualmente a gente utiliza uma máquina, né, que ela é composta por máquina elétrica, pode ser uma máquina elétrica ou até uma de combustão interna, né? Aí vai virar um compressor, tá? Você utiliza uma turbina especial. Aí esse compressor, basicamente, ele faz com que o ar, né, tem as bombas concêntricas ali, né? Faz com que o ar entre em alta velocidade, né, a compressão do ar, e aí você alimenta aquele circuito hidráulico. E dentro desse contexto, pessoal, existe uma empresa aí, existem outras aí, mas uma assim que a gente sempre utiliza, inclusive essa primeira aula deixou aqui em biblioteca. Eu acho que tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, o simulador. Deixa eu ver se é o. Esse aqui é o mais antigo, tá, pessoal? Eu vou. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fornecer. Tem essa opção aqui, tá? E eu vou colocar agora aqui para vocês duas opções. Vou só achar aqui o. Ó, vou colocar essa opção aqui para vocês.
Esse Festa é o nome da empresa, tá? Que patrocina, que cria os softwares, tá? Vocês vão ver que as indústrias que criam, né, esse software é porque é mais vantajoso você criar um produto além de manual, né, manual de instrução, você cria, né, hoje em dia com a computação, softwares justamente para ajudar o usuário, né, no caso o usuário é a indústria, né, o industriário aí, né, o eletricista, o técnico, o engenheiro que vai trabalhar, que vai projetar ali, né, é fundamental ele aprender, ele ter esses conhecimentos. Aqui eu vou adicionar para vocês esse daqui, ó, que ele é instalável, tá? Só copiar aqui. Esse daqui é o hidráulica. Esse que tá aqui, ele não tem a necessidade de instalar ele. Basicamente, eu vou explicar os dois aqui. Esse aqui é o pneumática. Vou colocar eles separados aqui. Só parar aqui rapidão o compartilhamento aqui. Para eu ver se eu ainda consigo colocar. Como tá aberto aqui, eu acho que eu consigo inserir eles. É porque uma opção só fica ruim. Ó, acho que eu vou conseguir aqui. Ó, carreguei o hidráulico e carreguei o pneumático para vocês. Agora vai dar certo. Salvar. Vou fechar aqui. Acho que agora vai dar. Vou voltar aqui com o compartilhamento. Porque, ó, sair da pasta, né? Vou entrar na pasta novamente. Vocês estão vendo, ó, aqui tem essa opção aqui. Eu vou baixar ela primeiro aqui. As outras, como eu carreguei ela aqui para a plataforma, mas assim, ó, se você for direto nela aqui, né, nesse de baixo que flui de sim pneumática, você vai baixar esse instalador aqui. E se você vir aqui no Fluidice Hidráulica, no 3.5, você vai baixar este aqui que está na tela, tá? E tem essa outra opção, que é uma opção aí, vou até olhar na outra turma que está junto com vocês a de Jataí, para ver se tem essas duas opções aqui na plataforma para vocês. Esse daqui, ele já vem compactado, tá? Você vem aqui, ó, e pede para descompactar na pasta onde você abriu ele, tá? Você pede aqui, ó, extrair aqui. Aí ele pega, demora um pouco, tá? E ele vai abrir essas duas pastas aqui, tá? A pasta do pneumática, que é o equivalente a esse programa, e a pasta do hidráulico, que é equivalente a esse programa aqui, tá? A diferença é que esses dois aqui, eles estão em inglês, é uma versão anterior, tá? E ele não precisa você instalar na máquina. Provavelmente, ele deve estar instalado na máquina que vocês vão utiliza no laboratório aí na unidade, tá? Talvez ele já está instalado aí, tá? Porque ele é a versão mais antiga, tá? Mas aqui, ó, essa versão aqui, você consegue sem instalar. Às vezes o firewall aí de sua casa aí também tá igual aqui do Senai, né? Que não deixa passar nada. Aqui, ó, se você baixa apenas, você extrai apenas essas duas pastas aqui, ó, por exemplo, o pneumático, você vem aqui, ó, entra na pasta, você vai vir na pasta binário, tá? Deixa eu ver se tem. Não, você vai vir aqui, ó, binário. Tá vendo esse símbolozinho aqui azul, né? É o ponto EZ.
Esse do Fluid Sim, ó. Você dá 2 cliques nele, viu que carregou aqui, ó. Você conseguiu abrir, né, o Fluid Sim pneumático. Esse é o programa para a gente conseguir, né, estudar e fazer as atividades, as 2 atividades que a gente tem programada para essa disciplina, tá? Aí do mesmo jeito é o outro. Deixa eu fechar aqui. Você viram que não tá instalada a minha máquina nessa versão não, tá? Do mesmo jeito o outro, ó, você vai vir no hidráulica, você vai vir na pasta BIM, né, de binário e clica no executável. Professor, como é que ele consegue fazer isso sem instalar? É porque essa pasta aqui, ó, essa hidráulica aqui, na verdade é de um executável desse programa, né, do Festo hidráulico e do Festo pneumático. E aí essa pasta geralmente ela é salva lá no Drive C do computador em que ela foi instalada. Aí o que que o pessoal faz? Isso acontecia demais lá na Católica, eu estudei ali na PUC Goiás. Quando o firewall não deixava abrir algum programa, pessoal lá da tecnologia, pedia para a gente fazer esse artifício, que era colocar a pasta, né, a pasta num programa já pré-instalado, numa pasta qualquer, você só extrair, né, copiar, que aí você consegue executar ele. E esses programas aqui, o Fluid Sim hidráulico, o pneumático, são programas bem simples que o objetivo é o quê? É o futuro eletrotécnico, o futuro engenheiro, tá? Aprender como que funciona a simbologia, né? A gente vai aprender aqui ao longo do curso dessa UC aqui, como que utiliza, quais que são as nomenclaturas de válvula, né, de botões, né? Existe o selo, né? O selo, e a gente não tem lá o selo, né, para intertravar, o selo para ligar, para desligar, né? O motor ali, a mesma coisa existe, o mesmo princípio, né? Existe para o circuito pneumático e o circuito hidráulico, tá bom? Então, vocês podem utilizar esses dois aqui para fazer a sua atividade e vocês podem também instalar, tá? Eu vou mostrar aqui rapidão. No meu já está instalado, eu deixo até aqui já já deixo os atalhos aqui pronto na minha barra de tarefa para eu utilizar, tá? E é basicamente o que é clicar, né? Você dá 2 cliques. Provavelmente você está usando o Windows 11 aqui. No meu até que foi milagre, às vezes ele aparece aqui que não deixa eu abrir o programa. Basicamente, ó, você vai vir Next, Next, Next e vai instalar. Só não vou finalizar aqui. Aí no final ele pede, quer instalar um atalho né, na área de trabalho do computador. Aí se você quiser, sim, você marca lá você marca a caixinha, né, o checklist. Se não quiser, não marca, não. Eu gosto de deixar na barra de tarefa lá. Eu só não vou continuar, porque senão ele vai instalar de novo em cima do programa aqui. E eu já tenho algumas configurações. Basicamente é isso. Aparece essa tela verde, né, para o fluido sim pneumático. O hidráulico é quase a mesma coisa. A diferença é porque a versão dele é um pouco mais antiga do hidráulica para o pneumático. Inclusive, o pneumático, a vantagem é que ele está em português, tá? O hidráulico, ele está em espanhol. É a mesma coisa, ó. Você clicou 2 vezes aqui, às vezes, se for o Windows 11 ou Windows 10, aparece essa tela antes de confirmação, né? É só ir dando next, next, né? Tá vendo, ó? Ele está direcionando para o Drive C, ó, arquivos de programa, né? Padrão x86 e didático, a pasta e didático. Não vou continuar porque eu já tenho ele instalado aqui na máquina, só para mostrar para vocês como é que faz. Então, vocês têm essas 2 opções. Ou você instala aí a versão em português e a versão em espanhol, ou então vocês vão utilizar essa pasta aqui. E detalhe, como são versões antigas,
Se você criar nesse daqui, você não consegue abrir nesse. É do mesmo jeito. Você criar no pneumático aqui no versão antiga e tentar no pneumático versão português Brasil, você não consegue abrir. Tanto que eu utilizo uma versão aqui, ó, que é a versão é, do professor lá da festa, que aí aqui a gente tem até simulação. Inclusive essa versão aqui, ela tá vendo aí que apareceu, ó, DR Goiás, Pablo, né? Ela, na hora que alguém tá utilizando, tem, sei lá, tô chutando aqui, viu? Sei lá, tem 400 licenças. Então, na verdade, ó, tá aqui, ó, pneumática, hidráulica, e tem também um adicional aqui de engenharia elétrica e eletrônica, tá? Para utilizar. Aí, quando eu vou corrigir a atividade de vocês, eu utilizo esse daqui, tá? Não vou fazer o update agora, porque senão vai atrapalhar a nossa aula. Aí, geralmente, eu utilizo esse, às vezes, para ministrar uma aula aí para uma outra turma, tá? E aí eu consigo corrigir tanto a versão antiga quanto a versão nova nesse daqui para vocês, tá? Que antigamente eu tinha que pedir para vocês enviar só numa versão, beleza? Agora vamos de teoria. Como eu dedico essa primeira aula aqui para ensinar o software, e aí a teoria sobra, né, um pouco menos aí da metade do tempo, eu vou aproveitar aqui. Eu não vou falar da teoria em si, não, mas eu vou utilizar como exemplo aqui uma lista de exercício de aplicação, tá bom? E daí vocês vão entender, né? A partir desse exercício aqui, tá? Que inclusive tem desses exercícios aqui, ó, exercício de fixação, tem uma apostila extra, né? Fora o livro de vocês, né? O de pneumática aí, né? O da disciplina aqui, que é esse aqui, ó. Esse azulzinho é o que está disponível aí para vocês, tá? Os outros é porque é do curso lá de automação industrial. É esse daqui, ó. Esse que está disponível na pasta conteúdo do curso, tá? Aqui é o livro e aqui é o score, que lembra que é uma espécie de apresentação. Alguns professores utilizam, tá? Nesse caso aqui, eu vou ser mais prático e eu vou utilizar esse exercício aqui que eu peguei lá de uma faculdade. Inclusive, tem esses exercícios aqui na biblioteca aqui, ó, como material extra. Se eu não me engano, acho que está aqui. Eu vou aproveitar eles para a gente, de quebra, já começar a entender o software, né, e a nomenclatura envolvida. Porque assim, eu não sei se você já trabalha aí na área, né, na área da elétrica aí e tal, trabalha em alguma indústria, mas a primeira vez na televisão que eu vi isso daqui, eu falei, que é isso? Não sabia se era de comer ou passar no cabelo. Então, eu vou utilizar o software aqui, o Pneumática, tá? Deixa eu ver, acho que é isso aqui. O Pneumática, geralmente, ele abre assim, ó. Às vezes aparece é até bom que ele apareça desse jeito aqui, ó, de simulação. A Festo é uma fabricante, tá? Que ela trabalha na parte aí, né? Ela é dedicada na parte hidráulica, na parte pneumática e elétrica também, tá? Também tem a parte de automação aí. Esse Fluidici, inclusive, tem treinamentos. Eu lembro que o meu professor, que ele era o meu professor lá de automação industrial, lá da engenharia elétrica, ele, se eu não me engano, ele era antes dele ser coordenador, ele era
Ele era engenheiro de segurança, ele não era nem engenheiro mecânico, engenheiro de segurança tem uma empresa que ela fica bem ali pro Guanabara. Então, a empresa, eu esqueci o nome da empresa aqui. E tem nessa parte de mecânica, de automação lá. E daí ele que coordenava tudo, coordenava a segurança do trabalho. Aí, como ele tem a formação de engenharia mecânica, né? Ele também ajudava nessa parte lá. E aí, lá na faculdade, ele era o professor nosso de introdução à automação industrial, né? Que aí, inclusive, um dos assuntos que ele falava era sobre sistemas hidráulicos, sistema pneumático, como é que eles são, como que a gente pode simular, como que eles funcionam, né? Assim como um circuito elétrico que tem uma fonte, né? No elétrico tem uma fonte de energia, aqui tem uma fonte de ar, né? Ar pressurizado, no caso, um compressor, tá? Então, essas simbologias aqui, ó, por exemplo, esse triângulozinho, ele representa um compressor, tá? Uma unidade de compressão. Eu vou pegar aqui até do próprio treinamento da FES. Vou pegar aqui do treinamento da FES. Hoje a gente vê aqui, ó. Ó, isso aqui é um compressor, vários tipos de compressor aqui. Então, esse triângulozinho que a gente está vendo aqui, ó, ele representa um compressor. Aí que ele está falando, ó, nesse exercício, ó, o funcionamento desse dispositivo baseia-se no avanço de um atuador aqui, ó, do pistão. Aí esse pistão pode ser hidráulico, pode ser pneumático. No caso aqui, ele é pneumático, tá? Então, que desloca peças para dentro de um sistema, inclusive um sistema semelhante a esse, vocês têm no kit de automação e do laboratório de vocês aí da unidade, que é, se eu não me engano, é Excer, acho que com 2x, tá? Inclusive, eu até fiz um treinamento, até tá aqui comigo aqui, um treinamento aí com o pessoal. De vez em quando a gente faz esses treinamentos, traz eles aqui para o workshop, tá? E é muita coisa para aprender. A parte de automação, inclusive o professor Renan o professor Renan, o professor Leonardo foi um dos palestrantes aí na parte lá de automação, né, de robótica, a parte de braços, atuadores aí, né? Então, basicamente, você vai utilizar ou uma alimentação elétrica para esse pistão atuar aqui, né, para ele mover, ou você vai utilizar pneumática, que é o caso aqui, né? Ou você vai usar hidráulica. Então você pode utilizar sistemas híbridos, né? Que é o que a gente utiliza na indústria, né? Uma elétrica ali, por exemplo, uma válvula solenoide, que ela tem um princípio elétrico para atuar em um sistema hidráulico ou um sistema pneumático, que é o caso desse sistema aqui, tá? E aí, esse sistema aqui, ó, ele tem esse pistão. Esse pistão, ele tem um braço aqui, né? Esse braço, ele é pressionado pelo sistema pneumático e ele vai avançar essa peça aqui, ó. Aqui é um sistema de carregamento aqui, ó, de peças, ó. Aí desloca, é um atuador de dupla ação, tá? Dupla ação porque ele recebe ar, tá? Ele vem por essa válvula aqui que é chamada válvula estranguladora. É um tipo de lógica que a gente vai utilizar aqui, é uma lógica mais simples aqui. Essa aqui chama válvula estranguladora. Ele fala que ela é dupla ação, por quê? Porque esse botão aqui, no caso, é uma válvula solenoide, tá? Essa válvula solenoide ela pode ser acionada por um botão, pode ser acionada por um CLP, tá? Um controlador lógico programável aí, tá? De um sistema aí automático. Ela pode estar operando sozinho, sem a necessidade de um operador humano, tá? Pode estar operando através da ação de um operador humano, não tem problema nenhum, né? Dependendo do nível da operação, né?
Às vezes está dando manutenção, você utiliza, né? E essa válvula estranguladora também, ela é fundamental para a gente utilizar uma lógica nesse tipo de atuador duplo. Ele é duplo por quê? Porque tanto a operação para ele avançar aqui o braço do pistão para tirar do carregador aqui a peça, né? E para ele voltar, para que deixe que a outra peça desça e ele possa fazer a alimentação novamente, né? Os dois são pneumáticos, tá? Então ela tem um controle aqui, essa válvula aqui, você configura ela, tá? Um controle aqui que essa válvula aqui, a válvula solenoide e a parte que compõe essa válvula aqui, né? Que tem uma nomenclatura para ela, já que eu vou explicar, tá? Ela vai fazer com que a alimentação, que o compressor que está ligado aqui, isso aqui é um manômetro aqui, né, para o pessoal fazer o controle lá da pressão, né, o mostrador, e ele vai alimentar ela tanto para ligar o sistema, né, para a alavanca atuar, quanto para ela parar de atuar aqui, né, para ela voltar para fazer com que esse sistema vertical aqui de carregamento continue, né, continue operando aqui, tá? Então, é um atuador de dupla ação, tá? Tanto avanço quanto contração é por ar, tá? O ar é pressurizado, o sistema é pneumático. E esse aqui basicamente é a alimentação dele, né? É um motor elétrico que vai alimentar esse compressor aqui. Ele tem uma turbina ali que vai fazer com que o ar fique pressurizado ali dentro, tá? O problema do ar é porque ele alimenta, só que ele tem que escapar por algum lugar. E daí você utiliza, ó, válvulas aqui de filtragem, tá? Esse sistema é um sistema, como ele é um sistema mecânico, ele precisa ser lubrificado, tá? E para você, a lubrificação dele utiliza um fluido, né? Um fluido à base d'água aí, mas não água com minerais, né? Porque senão tem corrosão aí precoce, mas ele tem esse fluido, ele precisa ser expulso do sistema, né? Igual a umidade a gente tem a umidade aqui no ar, né? A gente precisa dela, né? Só que umidade demais atrapalha o sistema, umidade de menos também atrapalha esse sistema. Então eles fazem uma filtragem, utilizam um filtro, né, para finalizar esse sistema aqui para liberar o ar, tá? Eu vou criar aqui, ó, na hora que você abre aqui o programa, você já pode vir aqui, ó, nesse papelzinho aqui, ó, você vai criar um arquivo novo, tá? Daí para você ter acesso às válvulas, o sistema de alimentação, atuadores aqui, né? A parte elétrica, aqui é a parte de potência e aqui é a parte de comando e de controle, ó. Que no caso ele está usando um botão aqui que é para fazer a atuação, né? Lembrando que aqui poderia ter um CLP, tá? Um CLP com o sistema lá da fábrica, fazendo a atuação aí dessa válvula solenoide para atuação desse pistão aqui num sistema, né, mais intrincado aí. Você vai vir aqui em inserir, tá? Ah, não, você vem aqui em biblioteca, ó, visão geral, tá? Esse visão geral aparece as, vamos dizer assim, os implementos que você mais utiliza. Por exemplo, igual tá aqui esse triângulo aqui, ó, que ele simboliza vou até deixar desse jeito aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, vou dar um zoom aqui para ficar melhor pra gente. Esse triângulo, ele simboliza o compressor que eu mostrei na apresentação de vocês. Esse daqui, essa unidade de conservação aqui, ele faz parte, né, tem um manômetro, né, tem também a parte dessa unidade de conservação, é a válvula aqui, né? Inclusive, ó,
Essa válvula aqui, ó, para você dar nomenclatura aqui, você vai utilizar uma técnica aqui, ó. Essa é aqui ele não fala que válvula que é essa daqui não, tá? Mas aqui, olhando ela aqui, ó, ela tem duas posições, tá? Posição são esses quadrados aqui que limitam. Vocês estão percebendo, ó, que tem esse bloqueio aqui, esse T, que é um bloqueio de ar, tá? Tem esse bloqueio aqui e esse daqui são duas vias, tá? Quando eu tenho a passagem de ar desse lado para esse outro lado aqui, eu vou contar como duas vias, tá? Esse bloqueio eu conto como uma via. E se você perceber, ó, tanto na posição 2, essa daqui é a posição 2, tá? Da esquerda, e a posição um, a da direita, tá? Eles têm a mesma quantidade de vias. Tá vendo que tem um bloqueio aqui, ó, que conta como uma. A via, a setinha para cima, conta como duas, então já tenho três, né? E essa outra eu conto como duas, né? Três mais dois dá cinco. Então, na verdade, eu tenho, né, duas posições. E eu tenho, e vai ter o mesmo na segunda posição, tá? Depois vocês vão entender qual que é a lógica das posições. Então, eu tenho duas posições. A posição é semelhante a você, quando você liga, né? Não tem dois estados, né? O interruptor, ou ele está ligado ou ele está desligado, né? Então, essas duas posições uma é para simbolizar o sistema estar desligado, vamos dizer assim, né? E o outro para o sistema estar ligado. Tranquilo? Então, a posição fala em relação ao estado, ligado, desligado. Tem uma terceira posição, depois eu vou explicar a analogia dela. E ele tem cinco vias. Sempre o bloqueio aqui de ar, você conta como uma via, tá? E quando a passagem, eu vou contar como duas. Então, eu tenho cinco vias. Só que a nomenclatura, para variar, ela confunde a gente. Como assim, professor? Lá na indústria, né, no livro aí de exercício, vai falar que eu tenho uma válvula 5 por 2, 5, 2, 5, 2 posições. Falar que é uma válvula 5, né, barra duas posições. E daí, como a gente só fala posição, não fala via, a gente pensa, né, que esse 5 é de posições, né? Mas, na verdade, o 5 ele está relacionado à quantidade de vias, primeiro número, tá? E aqui não é divisão, ele vai estar com essa nomenclatura. Isso é uma válvula de cinco, duas vias, né? Cinco vias e duas posições, liga e desliga. O dois quer dizer posições. Então, esse sistema, ele funciona, né? Para você acionar ele, você vai utilizar alimentação, que é um compressor, e uma válvula. Essa válvula é onde você vai acoplar, né? Porque como o sistema pneumático e o sistema hidráulico, né, não é igual ao sistema elétrico, em que você tem o condutor você olha para ele, dependendo do jeito que você move ele, não vai derramar nada, né? Não, você não vai fazer assim, e elétrons não vão sair correndo na velocidade da luz, né? Então, os elétrons, na verdade, eles ficam presos na barra que aparentemente ela é toda preenchida, né? E aí você não tem problema, né? Você só precisa de um sistema elétrico para gerar energia potencial, fechar o circuito para esses elétrons se mover, né? Então eles não caem, né? Igual a água, igual você enche um tubo com água, ela cai, né? Ou óleo, né? Ou fluido, né? O fluido hidráulico ali ou o ar, né? O ar escapa ali. Então você tem que ter um sistema hermético e fechado.
Por isso que ele tem essas válvulas, que essas válvulas vão fazer com que esse sistema fique o mais fechado possível. Entendi, professor. Então você vai vir aqui, ó, e pegar uma válvula 5x2, tá? Você só clica aqui, ó, clica, segura e arrasta. Vamos pegar aqui, ó, um cilindro de dupla ação, que é o utilizado no exercício, tá? Vamos já pegar a alimentação aqui elétrica. Eu tenho uma alimentação, né, é, o CLP, né, tem muito CLP que funciona com 24 volts, às vezes 12, às vezes 18, tá? Tem essas variações aqui, ó. Esse botão aqui, ó, toma cuidado, não pega esse com trava, não, ó, pega esse que é o normal aberto, que é o botão de liga e desliga, tá? E aqui a válvula solenoide, ela é basicamente uma bobina, tá? Ah, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Só como é que eu vou conectar esse sistema aí? Você vai conectar ele assim, ó. Vai pegar aqui, ó, na hora que você passa o mouse aqui, ó, em cima do símbolo desse triângulo que simboliza o compressor, você viu que apareceu uma mira, né? Tá vendo? Ó, até tirei a mão aqui do mouse, ó, ele tá em cima aqui, ele já aparece, é automático, tá? Na hora que aparecer, você vai clicar e arrastar para a próxima conexão aqui, ó. Aí, ó, por exemplo, eu vim aqui, ó, vim de propósito, tá? Aqui, ó, você tá vendo que na hora que ela chega na próxima conexão, ó, acende uma luz verde e na hora que você solta, ela faz a conexão automática. Perceba aqui, ó, deixa eu até dar um zoom um pouco maior aqui. Se você notar aqui, ó, eu coloquei foi na do meio aqui, ó, tá vendo? Aqui pelo desenho, ó. Porque aqui, ó, eu vou colocar o filtro de ar, tá? Que é o escape de ar na hora que eu aciono. Porque para eu fazer com que esse pistão vá para frente, eu preciso liberar esse ar que está preso aqui, que está prendendo o pistão, né? Então ele vai ser liberado por esse escape aqui, ó. Aí você coloca, deixa eu ver, que tem um aqui que ele é basicamente uma rolha aqui. Eu acho que esse daqui vai dar, deixa eu ver. Não, acho que é isso. Aí quando você dá o clique duas vezes aqui, ó, vai aparecer a opção de escape, aí você coloca essa opção aqui, tá? Ele tá na opção nenhum. Você vai vir do mesmo jeito aqui, ó, porque senão esse ar, ele vai sair daí, tá? Porém, ele não vai sair com o tratamento correto, tá? Inclusive, se esse sistema pneumático aí, tá faltando a válvula estranguladora aqui, ou reguladora de pressão. Você vem aqui, ó, para pôr ela na posição, ó, você clica com o direito do mouse, ó, girar 90 graus aqui. Aí gira mais 90 aqui. Ó, agora ficou do jeito que. Esse, ixi, vou ter que pegar de novo aqui. Você não, ó, você só clica nela, ó, faz um Ctrl C, clica fora aqui, ó, Ctrl V e já fez né, essa válvula é fundamental para ela criar a lógica, tá? Ó. Do mesmo jeito, ó, segura, arrasta e solta. Segura, arrasta e solta aqui, ó, para o pistão. E detalhe, ó, você está criando aqui o circuito. Quando você cria esse novo aqui, ó, ele não está salvo ainda não. Aí eu vou salvar ele já vai direto, quando ele está instalado, ele vai lá para a pasta do Drive C, a pasta CT, tá? Eu vou deixar aqui na área de trabalho aí, como, né, exercício 1. Esse aqui é exercício só de fixação, tá? Salvei, ó. Agora ele vai sempre salvar lá na área de trabalho. Então, finalizar aqui.
Então o sistema ele está pronto aqui, ó. O compressor está ligado aqui no manômetro, está ligado na válvula aqui. Só que essa válvula ela ainda não está habilitada para ser acionada, porque ela precisa ou de um botão ou de um, né, um atuador mecânico junto dela aqui para fazer o acionamento para ela mudar de posição, tá? Então você vai vir aqui, ó, e ela está configurada do jeitinho aqui, né? 5 por 2, né? 5 vias e duas posições, liga, desliga. Você dá dois cliques aqui, ó. Esse lado direito aqui, ó. Aí você tem o manual, que você tem botoeira, né? Alavanca, por exemplo. Aqui o mecânico, sistemas, e, ó, por exemplo, um rolete, aí tá passando ali numa linha de, né? Ou tem uma alavanca, um rolete ali, um produto tá passando, aí na hora que o produto pega aqui, ele atua como um sensor, aí ele faz o acionamento do pistão, por exemplo, tá? E tem o pneumático elétrico, que é o que a gente quer aqui, que é a válvula solenoide, esse daqui, ó. Beleza? E esse manual, ai, professor, tem duplo acionamento? Tem acionamento, lembra que eu falei? O pneu, a válvula solenoide, você pode integrar aí com um CLP, tá? Com um sistema automático. Esse manual aqui, ó, você vai pôr manual também para fazer esse acionamento, para questões de manutenção mesmo. Você precisar ali na próprio chão de fábrica aqui fazer o acionamento desse pistão que ele ficou preso aqui, tá bom? Só por isso. Por isso que tem acionamento manual e elétrico aqui, né? A válvula solenoide. Daí, assim como o interruptor, né? Ele precisa, né? Na verdade, não é nem interruptor, assim como o motor elétrico, lembra que a gente coloca lá normal aberto, normal fechado, né? Você tem o retorno por mola. Então, você vai habilitar aqui, ó, nessa caixa aqui, ó, retorno por mola, que vai aparecer o desenho dessa mola aqui. Por exemplo, tem retorno pilotado. Esse pilotado nada mais é do que uma entrada pneumática aqui, tá? Você pode utilizar o mesmo sistema de compressão para fazer esse acionamento e o acionamento aqui do retorno aqui do pistão voltar por, né, por uma entrada pneumática direta aqui, tá? Esse pilotado é para isso. Então, mas você só vai deixar o retorno por mola mesmo. Você dá um OK, ó, tá vendo que o desenho ficou igualzinho, ó? Vamos salvar aqui. Beleza. Agora vamos ligar a parte de comando elétrico aqui, ó. Ó, essa mesma coisa, ó, segura, arrasta, solta, segura, arrasta e solta aqui. Deixa eu alinhar aqui, ó, segura na referência 0 e solta, vamos salvar. E você percebeu aqui, ó, para fins de automação, ó, esse botão aqui, ó, até o software aqui aceitar, ó, é bom você pôr essa nomenclatura aqui, ó. A válvula solenoide, tá vendo, ó? Tanto que aqui no diagrama de comando, quanto aqui na válvula solenoide, elas estão nomeadas aqui, ó. Então você vem aqui, ó, nessa pontinha aqui, dá dois cliques, aí você põe a tag, né, a etiqueta dela aqui, ó, Y1, né? Do mesmo jeito, você vem aqui no diagrama de controle aqui, ó. Inclusive, o programa ele pode ser criado com esse programa aqui do FluidSim. Inclusive, ele pode ser operado aí remotamente, operado lá na mesa. O pessoal chama de sala de guerra, né? Na mesa lá do operador aí, na sala de operação da indústria, sei lá, tô supondo que é a Cargill, né, ou a Heinz, por exemplo, tá? Então aqui, ó, depois que você fez a montagem, salvou aqui para não perder o arquivo, ó, você vê nessa setinha aqui que ele vai iniciar a simulação. Até então ele não teve nenhum problema aqui não. Então o compressor aqui, ó, quando você vê esse azul escuro aqui, ó, depois, ó, desliguei a simulação, tudo ficou cinza, né? Liguei a simulação, né?
Aqui o azul escuro, ele simboliza que eu tenho ar pressurizado, tá? Que está sendo liberado aqui para essa via aqui da posição 1, tá? E a válvula aqui, né, ó, a reguladora, que é estranguladora aqui, ela tá fazendo esse controle e ela só vai deixar o ar escapar tanto para pressionar o sistema, né, para manter a força aqui para o pistão estiver para trás, ou ele é avançado aqui, caso a válvula solenoide ou o manual aqui, eu acione o manual daqui da válvula, né? E aí, por exemplo, ó, vou simular aqui que eu estou acionando a válvula solenoide, ó. Acionei, aí ela saiu da posição 1 para a posição 2, né? Agora sim, ela pressionou o ar. E o ar que estava aqui dentro, né? Porque ele, né, contém matéria, ele vai ser expulso aqui por esse outro canal aqui, ó, e vai pelo sistema de filtragem. E dependendo aí, se é uma indústria farmacêutica aí, ou indústria de alimentos aí, né? A questão aí de limpeza aí, ela tem que ser, né? Aí o filtro vai ser, sei lá, um filtro coalescente, um filtro que ele vai proporcionar com que a lubrificação do sistema aqui, ela não é, faça com que um ambiente externo aqui, a parte da produção, né, fique contaminado, tá? Então aqui eu estou mantendo aqui, ó, fechado. Eu posso fazer esse controle aqui, ó, por um botão. Ó, tá vendo a válvula solenoide aqui, ó? Mas a partir do momento que eu solto aqui, ó, ele desaciona. Eu poderia colocar um selo aqui, poderia, tá? Inclusive, quem poderia estar controlando esse botão S1 aqui é o CLP, né? Aí dependendo, tem um sensor aqui, aí o CLP, ó, na hora que o sensor, na hora que o produto passar aqui por um sensor a laser ou um sensor ultrassônico, ele aciona aqui, ó, e empurra a peça aqui, aí ela é descarregada aqui desse carregador aqui, né, de material, e vai ser dispensada aqui, indo lá para a linha de produção, para uma montagem, né, ou para agregar aí né, no produto. E aí foi fundamental, né? Aí, por que que eu estou conseguindo acionar ela aqui, ó, com esse botão S1 aqui? Estou conseguindo acionar, controlar a válvula solenoide aqui, ó, porque elas têm a mesma tag, né? E aí eu poderia também, ó, eu consigo manualmente aqui, ó, atuando na própria válvula ali para dar uma manutenção preventiva, né? Uma parada ali, né? Programada aí para uma manutenção preditiva e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. A sua primeira nomenclatura, inclusive, essa aula que é dedicada não só, né, você entender como que funciona o software, mas também você já ter um conhecimento aí inicial, né, uma primeira contato aí inicial com né, a nomenclatura oficial que a gente utiliza na pneumática e na hidráulica aqui, tá? Alguma dúvida aí, galera? Antes de eu fechar aqui, tranquilo? Então é isso, pessoal. Aí na próxima aula a gente já começa a fazer análise aí da atividade 1, tá? E aí eu vou, né, aprofundar um pouco mais e na parte da pneumática. Tranquilo? Fica com Deus, galera.